Graça e paz do Senhor, irmãos. Amém? A chuva está caindo. Glória a Deus. Estamos trabalhando e a chuva está vindo. Amém? Eu quero saber notícia aqui, se alguém pode me falar da irmã Dera, que a gente recebeu o telefonema hoje à tarde, que ela não estava bem. Alguém tem notícia? Irmão Raimundo? Então nós vamos fazer um clamor. Vamos ficar de pé, irmãos, amém? A Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Está ali a Rosalina, tem notícia da Dera? Ainda está no hospital? Já voltou? Então nós vamos orar pela recuperação dela, amém? Glória a Deus. Tem mais alguém que nessa noite precisa de uma oração para a família? Questão de enfermidade? Glória a Deus. Irmã Rosângela, aqui irmã Graça. Glória a Deus, ali atrás, aqui na frente, muita gente. Então permaneçam com as mãos levantadas, vocês que querem representar alguém. E nós vamos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, orar por essas pessoas. E nós somos um povo que anda pela fé, que se move em fé. E nós acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós acreditamos que essas vidas serão tocadas agora pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ó Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos porque em Jesus Cristo nós temos saúde, cura. E nesta hora, Senhor, nós nos colocamos na brecha como igreja, diante do Senhor. E Pai, em favor dessas vidas que estão sendo representadas aqui e apresentadas diante do Senhor. Meu Deus, não importa que tipo de doença, qual a enfermidade, qual o ataque, o que importa é que nós cremos que neste momento, ó Deus, o Senhor está visitando essas vidas com o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Declaramos agora que essas vidas são curadas, são libertas, são restauradas para a glória do nome do Senhor. Sabemos que a glória toda é tua, Senhor. E sabemos que estamos vivendo dias de sinais, de prodígios e de maravilhas. Portanto, Senhor, testemunhos serão dados aqui. Porque nesse instante o Senhor está liberando a vitória para os teus filhos. E nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou aproveitar que os irmãos estão de pé. Vou deixar para dar os avisos. Depois nós vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 41, versículo 2. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus, assim como o pastor Edilson agradeceu, pela vida dos irmãos que já estão retornando aí. A Semear Turismo, que estava em Aracaju, aleluia. Os irmãos que estavam na Bahia, enfim, em outros lugares aí, desfrutando de um tempo bom de descanso. Graças a Deus pela vida dos irmãos. O Senhor levou, guardou a saída e guardou a entrada. Estão renovados aí para um ano de trabalho. Amém? Então que Deus esteja abençoando. Como o pastor Edilson disse, nós estávamos com saudades e estamos alegres pelo retorno dos irmãos. Queremos cumprimentar também os irmãos que estão assistindo pela internet. Tem pessoas que estão assistindo diretamente do Ceará, do Piauí, São Paulo, outros aqui no Distrito Federal. Que Deus abençoe sua vida, que você seja edificado com essa palavra. Eu creio que Deus vai te abençoar nessa noite, como tem nos abençoado aqui. Amém? Isaías 41, versículo 2. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diga: Jesus está vivo
Eu amo o Senhor. Aleluia. Diz assim: quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Amém? Eu quero ler mais uma vez. Existem algumas versões que dizem: quem chamou o justo para ao pé de si. Outras versões diz: quem suscitou o justo do Oriente o chamou para estar ao seu serviço. Mas eu quero ficar com essa versão que diz: quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória. Aleluia! Graças a Deus. Pai, eu quero te louvar por tua palavra. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Por esta palavra nós somos ensinados, nós somos alimentados, nós somos corrigidos, nós somos exortados, nós somos edificados. Eu quero, Senhor, te louvar porque o Senhor nos deu a liberdade de podermos, Senhor, ter acesso a essa palavra, enquanto muitas vidas espalhadas pelo mundo não têm. Isso é bondade do Senhor para conosco. Nós dependemos do Teu Espírito para falar ao nosso coração, nos ensinar e trazer aquilo que o Senhor tem para essa noite. Portanto, Senhor, nós nos submetemos à autoridade do Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, Paráclito, que anda ombro a ombro, fiel em todas as circunstâncias de nossas vidas. Que Ele nos conceda habilidade para transmitir e graça para ouvir. Deus, que o Teu Espírito possa gerar dentro de nós aquilo que o Senhor tem nessa palavra para a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque os Teus anjos estão trabalhando nesse lugar, guerreando em favor da igreja. Os anjos do Senhor estão manietando todo espírito contrário. E esse lugar que já está impregnado de glória, esse lugar que já está impregnado da Tua presença, já está impregnado da Tua unção, terá um nível mais elevado da Tua presença, Senhor, porque é por causa dela que nós estamos aqui. Aleluia. E nada mais, nada mais. Tudo é por Tua causa, Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui é tremendo. Falou muito ao meu coração. Alguns dias eu venho pensando nessas palavras que o profeta Isaías falou acerca de alguém que seria levantado pelo Senhor mais de 100 anos depois. Alguém que não existia, mas que foi gerado por Deus, que já estava no coração de Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir um propósito de Deus e para alcançar vitória em todas as coisas. Alguém que não existia, mas que no coração de Deus foi gerado para andar em vitória e para cumprir o propósito de Deus. Então eu entendo que essa pessoa, a qual a Bíblia nos informa, e que não era uma pessoa que servia a Deus, que temia ao Senhor, mesmo assim, Deus faz declarações a respeito dessa pessoa como servo, como justo, como meu pastor. Alguém que Deus sonhou para andar em vitória. Alguém que Deus sonhou para fazer a vontade dele, do Pai. Alguém
que Deus sonhou e estabeleceu nessa terra para uma obra específica. Ora, se esta pessoa que é Ciro, esse texto se refere a que é uma profecia que foi dada para Ciro. Se Deus se refere a esta pessoa dessa forma, irmãos, eu gostaria que você pensasse um pouquinho e sobre a sua vida, e sobre a minha vida, que fazemos parte da família de Deus, que fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus, e fomos inseridos na família de Deus. Nós que fomos comprados por um alto preço, e que recebemos o selo, o penhor da nossa herança, o Espírito Santo que habita em nós. Se alguém dessa forma, Ciro, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, foi levantado e foi profetizado sobre ele, que era alguém que Deus levantou, que Deus gerou, que Deus suscitou, cujos passos seguiam a vitória, eu posso te dizer com toda certeza, com toda convicção nessa palavra, com toda a autoridade daquele que me chamou para usar por misericórdia esse microfone, que você também foi gerado por Deus para andar em vitória, e que os seus caminhos são seguidos por vitória. Glória! Aleluia, aleluia. Voltando aqui no capítulo 41, o Senhor usa Isaías, que foi um profeta que, apesar de todo o seu ministério, ele não teve uma morte muito feliz. Não sei se quem morre feliz é quem morre com Cristo, né? Que está sabendo que já vê as carruagens chegando. Porque tem crente que é assim, que está no hospital, que está em casa e que vê os anjos chegando, que vê a carruagem chegando e aí começa a rir e sobe, né? Mas Isaías, segundo a história, ele foi cerrado ao meio. Mas ele diz aqui, olha: calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças, e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Aí ele diz: quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem deu às nações a sua face e os fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó, e como a pragana arrebatada do vento ao seu arco. E aí vai contando, ele vai profetizando sobre o caminho de Ciro, que a Bíblia nos mostra em outras passagens a obra que Deus realizou através da vida deste homem na terra e a importância dessa obra. Por quê? Ciro, essa palavra foi dita antes de Ciro nascer, aproximadamente entre 100 e 150 anos antes. Alguns teólogos arriscam a dar o tempo exato. Eu trago a informação das duas linhas. 150, 100 anos antes de ter nascido, o profeta libera uma palavra sobre esta pessoa, e já dizendo que esta pessoa seria um conquistador e um instrumento de Deus. Para quê? Para trazer à existência promessas que Deus, ao longo dos anos, tinha feito através não só de Isaías, mas também de Jeremias, através de Daniel, através de outras pessoas. Deus, ele tem um propósito na vida de cada pessoa, e um propósito específico. Nós, irmãos, só seremos totalmente supridos, abençoados, quando nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, e quando nós andamos em linha total
com esse propósito. Ninguém veio ao mundo sem um propósito de ser uma bênção para alguém. Ciro, ele foi uma bênção para aquele povo, para os israelitas, que tinham sido trazidos no cativeiro babilônio por Nabucodonosor, e que esse cativeiro se deu por uma punição, uma correção, um juízo de Deus, um juízo que foi um juízo corretivo, punitivo e também restaurador, porque todas as vezes que o Senhor traz um juízo para o seu povo, Ele também traz a restauração. E o povo andava em desobediência, em idolatria, praticando aquilo que Deus abominava e que Deus já tinha revelado através de Moisés na lei. E o povo, como nós lemos na Bíblia, era um povo de dura cerviz, era um povo obstinado. E a profecia em Levítico diz que aquele povo seria espalhado. Mas tanto o profeta Isaías como Jeremias mostra que esse cativeiro se daria por um prazo de 70 anos, e que após isso o Senhor traria aquele povo de volta para Jerusalém. Então, nós sabemos que aquele povo de Judá foi preso, que Jerusalém foi queimada, que os muros foram destruídos, que o templo foi destruído, e que aquele povo foi levado, e foi a época que foi também Daniel e os seus amigos. E nós sabemos, irmãos, que aquele povo estava debaixo de um cativeiro, debaixo de uma escravidão. Mas Deus diz assim: olha, eu vou levantar do Oriente alguém a cujos passos segue a vitória. Você sabia que desde a eternidade Deus sonhou com você, te gerou, para que o seu caminho nessa terra tenha um objetivo, tenha um propósito, e que o seu caminho seja acompanhado de vitória? Aleluia! Agora, irmãos, nós sabemos que a vitória de Deus, ela se manifesta na vida das pessoas por bondade, por misericórdia, por graça. Quando o povo se volta para Deus, Deus se volta para o povo. Não é assim que a Bíblia diz? Que nós devemos buscar, que nós devemos clamar, porque aí Ele vem e visita o seu povo. Então, aqui em 2 Crônicas, eu quero que você abra comigo. Nós vamos ver o que aconteceu exatamente antes da deportação desse povo para a Babilônia. 2 Crônicas, capítulo 36, eu quero que você acompanhe comigo. Isso deu-se já no final do reino de Judá e no reinado de Ezequias, a partir do versículo 11. Acompanhe comigo. Se você não tem Bíblia, fique perto de alguém que tem, divida a sua Bíblia com essa pessoa, mas vamos acompanhar. A Bíblia diz assim: era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, se rebelou contra o rei Nabucodonosor, o que tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz. Obstinou o seu coração, que não se converteu ao Senhor, o Deus de Israel. E também os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes para
porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. E aí, versículo 19. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia. E fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, e até que os 70 anos se cumpriram. Nós encontramos a profecia de Jeremias, lá em Jeremias 29, no versículo 10, Deus usando Jeremias para dizer que após os 70 anos, eles voltariam para Jerusalém. E nós vemos aqui, irmãos, que este povo provocou a ira e o julgamento do Senhor por conta de um comportamento rebelde, desobediente e sem temor com as coisas sagradas do Senhor. Embora Deus estivesse levantando profetas, embora Deus estivesse chamando para um conserto, aquelas pessoas permaneciam com o coração endurecido e não queriam se consertar. E amados, Deus, Ele continua levantando os seus profetas. Deus, Ele continua nos ensinando através da palavra, através do Espírito que habita em nós e através dos seus profetas, para que nós, povo de Deus, tenhamos uma vida de acordo com aquilo que Ele nos ensina, de acordo com aquilo que Ele nos orienta. Mas nos dias de hoje, as coisas não são diferentes. Muitas pessoas desprezam os profetas do Senhor. Muitas pessoas desprezam as orientações que o Senhor nos dá através da sua palavra. E muitas pessoas atraem para si dificuldades, problemas, por conta da desobediência. É a lei da semeadura e da colheita. A pessoa semeia a vida inteira desobediência, desonra a palavra, desonra ao Senhor, e em um determinado momento aquela colheita vem. Muitas vezes Deus, Ele é colocado sempre em segundo plano. Deus é colocado sempre em último lugar. Se sobrar tempo, eu dou esse tempo para Deus. Se der, eu dou esse tempo para Deus. E Deus chamando. E nesses dias, irmãos, eu quero chamar a atenção dos senhores, das senhoras que estão me ouvindo. Nós estamos vivendo dias difíceis. E a voz profética é a mesma dos dias de Noé. Só que a igreja, ela não está atenta aos sinais. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, eles conseguem discernir os modos e os tempos. E os sinais. São dias em que nós devemos considerar o que a Bíblia diz. Nós devemos considerar as palavras que o Senhor nos traz. Se você participou da Semana das Primícias, pegue as palavras, você que anotou. Ouça mais uma vez, veja o que o Senhor falou através dos seus vasos neste lugar. Nós precisamos discernir, entender o que Deus está falando, a forma como o Senhor quer que a sua igreja se conduza nesses dias. Este povo aqui, a Bíblia diz que eles se rebelaram contra Deus e contra as autoridades.
E aí o juízo do Senhor veio, porque eles foram levados dali para a Babilônia, para serem servos. Ciro, segundo os historiadores dizem, ele era neto da rainha Ester. E como eu disse aqui, você vai encontrar lá em Isaías, no capítulo 44, Deus se referindo a ele como pastor, como ungido, como servo. E Deus fez essa referência a Ciro, não porque ele era uma pessoa que temia a Deus, mas por causa da providência divina, porque Deus estava trabalhando. E Deus deu aquele homem, Deus preparou aquele homem para conquistar e para vencer o reino da Babilônia e estabelecer o reino persa naquele tempo. Então foi a providência de Deus que conduziu a vida daquele homem para que ele alcançasse vitória. E aí, amados, é onde nós podemos ver que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas neste mundo que se opõem aos servos de Deus, elas estão debaixo da autoridade de um Deus que trabalha em favor das nossas vidas. E que eu posso crer, eu posso confiar, eu posso me lançar com todo o meu ser nessa verdade de que Deus, Ele é poderoso para transformar as circunstâncias e essas circunstâncias trabalharem em meu favor. Em alguma coisa eu vou crescer, em algum momento Deus vai me honrar. Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia, irmãos, nos mostra em Isaías 45 mais uma profecia sobre Ciro, dizendo o seguinte: ele edificará a minha cidade e deixará ir livres os meus exilados, nem por preço, nem por presentes. Foi algo que Deus colocou no coração dele. E a partir do momento então que ele toma aquele reino da Babilônia, ele passa então a governar. Ele então, a história diz, quando encontraram os cilindros que falam da história de Ciro, mais ou menos no século XIX, cilindros foram encontrados e a história dele estava escrita ali. Conta que ele era uma pessoa que, embora ele não servisse ao Deus único e verdadeiro, mas ele respeitava o credo das pessoas. E quando ele assumiu, ele deu ordem para que todas aquelas pessoas, independente do Deus que elas servissem, que elas voltassem a construir os altares, os locais de adoração. Provavelmente isso não está escrito, mas dá a entender que, como Daniel ainda estava lá, ele pode ter falado, ter mostrado para eles sobre as profecias que já existiam há mais de 100 anos antes sobre a sua vida, inclusive o seu nome. Ele resolve, o fato é que se ele soube ou não, ele resolveu então mandar o povo de volta. E mais ainda, ele mandou que aquele povo levasse tudo que tinha sido roubado, porque nós vimos aqui que eles derribaram os muros, que eles destruíram o templo e que eles levaram as coisas que pertenciam a Deus, consagradas a Deus. Tanto é que no reinado de Beltesazar, ele manda buscar as coisas, os objetos do templo do Senhor para usar numa festa. E quando o juízo de Deus se manifestou, quando uma mão invisível que somente ele viu, escreveu ali na parede o julgamento: pesado, pesado, fostes e fostes achado em falta. Então,
ele dá ordem para que aquele povo volte e leve todos os objetos. E nós encontramos essa narrativa no livro de Esdras, de Neemias, inclusive a quantidade de cada objeto que ele ordena para que o povo leve. E mais ainda, ele manda que o povo ali da cidade dê dinheiro, dê fazendas, dê gado, para que eles retornem, e retornem abençoados. Então, queridos, quando Deus ele está no negócio, quando tem uma palavra, tinha uma palavra profética, Deus faz cumprir, e se necessário for, Ele vai usar até o ímpio para abençoar. Aleluia! Então, queridos, Ele veio a este mundo com o propósito de livrar os exilados do cativeiro babilônico. Ou seja, Ciro foi um presente de Deus para aquele povo. Agora, eu posso dizer com toda segurança que se ele foi um presente de Deus, então você também é um presente de Deus para alguém. Você é um presente de Deus para alguém. Alguém será abençoado pela sua vida, porque Deus te fez para que os seus passos sejam seguidos de vitória. Aleluia! Deus, a Bíblia diz, Deus suscitou, Deus gerou, Deus levantou Ciro. Aleluia! Glória! Pode ser que seja uma pessoa, mas você tem o propósito de abençoar aquela pessoa. Moisés foi um presente de Deus para aqueles israelitas que estavam debaixo do jugo de Faraó. Esther foi um presente de Deus para salvar toda uma nação. José foi um presente de Deus para Faraó, que estava lá tendo sonhos e que não sabia interpretar, e ele foi um presente de Deus, deu a interpretação e ainda foi levantado com a sabedoria, com o dom de administração e de governo. Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, tem algo dentro de você que Deus quer usar para abençoar a vida de pessoas. Você foi levantado para abençoar seu esposo, sua esposa, filho, vizinho, colega, não sei, mas eu sei que tem um propósito na sua vida. E eu pensando, Jesus, o que mais que o Senhor quer falar com essa palavra? O Senhor, você tem que falar essas verdades, porque existem pessoas que são totalmente destruídas no seu interior, que acham que a sua vida é inútil, que a sua vida é vã, que não serve para nada. Mas você está aqui nessa noite para ouvir essa verdade. Você é uma bênção, foi levantado por Deus, foi gerado por Deus para ser bênção para pessoas nessa terra. Mais ainda, os teus passos são seguidos de vitória. Glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Algumas verdades eu quero compartilhar com você sobre esse texto. Ora, quando Deus quer levar o seu plano adiante, Ele desperta um homem ou uma mulher. O plano está diante de Deus, está tudo ali. Para uma situação, Ele tem uma pessoa, para outra, Ele tem outra pessoa, mas Ele sempre levanta alguém. Então Deus opera por meio de agentes humanos. E quando Deus levanta, Ele levanta para mudar a sorte. Ele levanta para mudar situações. A situação desse povo aqui foi mudada. Você pode seguir aqui. Capítulo 1 de Esdras, é o livro seguinte. Diz que, já contando a realidade, a profecia agora se materializou na vida dele. Aí diz, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, e também de Isaías, que nós lemos aqui, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo,
assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus. Ele não era crente, mas ele estava reconhecendo o Deus verdadeiro, o Deus daquele povo que estava cativo ali. Me deu todos os reinos da terra. O que ele fazia, a autoridade que ele tinha, ele estava reconhecendo que vinha de Deus. Eu falei isso aqui hoje de manhã, irmãos. Nós estamos estudando Coríntios, e o texto que nós estudamos hoje fala sobre Paulo orientando aquela igreja, uma igreja, e o pastor orientando o povo. Por quê? Aquele povo estava se achando. Eles se achavam muito inteligentes, muito sábios, eles tinham os dons espirituais, eles pregavam bem, e ali entrou um pecado muito forte, o pecado do orgulho. Nós vemos aqui um rei que Deus levantou e que estava reinando, e ele reconhecendo que ele estava fazendo isso porque Deus era com ele. E existem pessoas que não podem ter nada, não pode arrumar um empreguinho, não pode ter um carrinho, não pode ter uma coisinha, que aí se acha maior e melhor do que todo mundo. Só olha para cima, quer humilhar todo mundo. E Paulo, ele fala sobre isso na sua carta, sobre o orgulho. Ele fala sobre a idolatria, ele fala de dois pecados que andam juntos: idolatria e imoralidade. Ele fala sobre pessoas que naquele tempo desconsideravam os ensinamentos que Deus dava, e eles relativizavam a santidade, a vida com Deus. E isso acontece muito. Nós queremos, irmãos, que a nossa vida, Deus se ajuste àquilo que nós queremos, e não nós nos ajustarmos àquilo que Deus estabeleceu para nós andarmos na sua palavra. Então começamos a relativizar as coisas de Deus. Então, quando Deus ele quer levar o seu plano adiante, ele desperta um homem ou uma mulher. Eu tenho certeza que Deus investiu na minha vida e na sua vida, porque Ele tem planos a realizar na vida de pessoas, e Ele quer nos usar. Então, abra a sua boca, deixa Deus te usar. Ore, seja um intercessor, ore pelas vidas. Ganhe almas. Nós precisamos ganhar almas, irmãos. O propósito da igreja na terra é representar Jesus para o mundo. O mundo tem que ver Jesus através da igreja. O propósito da igreja na terra é adorar a Jesus. E o propósito da igreja na terra é ganhar almas. Então esse ano, comece a orar pelas vidas. Deus fará conexões de ouro, e você se encontrará com pessoas sedentas, e o propósito de Deus vai se estabelecer, porque você vai ganhar vidas para o Senhor. A Bíblia diz, Provérbios 21, como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. Foi isso que Deus fez com Ciro. Deus inclinou o coração daquele homem para que ele pudesse abençoar o seu povo, que já tinha sofrido 70 anos para aprender a lição. Segunda lição que eu vejo aqui: cada um de nós é um presente para alguém, e ninguém se iguala a nós. Nós somos únicos. Únicos. Não precisa ficar esperando outra pessoa fazer o que você tem que fazer. Faça aquilo que Deus tem para você fazer, porque é você. Sou eu. Somos nós, como igreja. Nós temos uma responsabilidade. Conversei isso com 2 irmãos aqui semana passada. Eu disse: irmãos, quando a semear chegar no céu,
nós vamos ter uma conversa com Jesus. E Jesus vai dizer: olha, eu plantei vocês, eu liberei unção, capacitei, fortaleci, ouvi as orações, usei de misericórdia com a vida de vocês, mas eu tenho um projeto. Vicente Pires precisa de vocês. Amém? Nós precisamos orar por essa cidade, irmãos. Nós precisamos ganhar vidas nessa cidade. Nós precisamos ir atrás dos perdidos nessa cidade, porque Deus nos plantou nesse lugar. Amém? Deus nos plantou neste lugar e nós temos uma responsabilidade com essa cidade, porque quem foi plantado aqui para brilhar como luzeiro somos nós, não são os feiticeiros, não são os servos do diabo que estão por aí batendo tambor, mas aqueles que fazem parte da família de Deus, da família nobre, os nobres da terra, como diz lá no Salmo 16. Aleluia. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 a 8, o Senhor disse para ele mesmo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei para profeta de nações. Então antes de você nascer, Deus já tinha te separado, te designado para ser uma bênção para outra pessoa. Mas aí Jeremias disse, né? Oh Senhor, eu não sei falar, Senhor, pois eu sou ainda muito jovem. Aí a Bíblia diz: porém o Senhor me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para te proteger, diz o Senhor. Irmãos, olha, principalmente se tratando das coisas de Deus, não tenha medo de falar as verdades do Evangelho. Não ande em concordância com quem está andando na contramão do Evangelho, para você fazer uma boa política com essa pessoa, porque Deus está vendo tudo. Sorria, você está sendo filmado pelos céus. Porque Deus diz para Jeremias: olha, Jeremias, você não diga que você é só uma criança, não, porque o que eu te mandar falar, você vai falar. Então todo espírito de intimidação, todo espírito de timidez tem que sair da nossa vida, porque nós estamos do lado da verdade e ninguém pode contra a verdade, irmãos. Aleluia, a palavra é aquilo que ela diz. É sim, sim, não, não. E você está cheio dessa palavra. A Bíblia diz que ela está perto de você. Ela está na tua boca, ela está no teu coração. Então abre a tua boca e Deus encherá. E você será profeta do Senhor nessa terra. Porque as pessoas estão perecendo porque não conhecem a verdade. E essa verdade está dentro de você. E o Espírito Santo é o poder de Deus que te capacita a falar dessas verdades. Aleluia, glória. Terceiro, sua vida foi preparada na mente de Deus. Detalhes, cabelo, até aquele que precisa de chapinha, até aquele que precisa da regressiva, Ele preparou e não importa. Glória. E glória a Deus que nós nascemos nesse tempo que já tem a progressiva. E que quem não precisa, glória a Deus também. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele preparou nos mínimos detalhes. Então, para de ficar colocando defeito em você. Eu não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você está dizendo, em outras palavras: Deus, você não sabe fazer nada. Isso que você fez não presta. Jesus está aqui, irmãos. Glória. Glória, glória, glória.
O Espírito Santo do Senhor está testificando essas verdades para as nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 139, versículo 13 a 16. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha aí, foi Deus, irmãos. Foi Deus que nos fez. Ele pensou, Ele sonhou com a minha vida e com a sua vida. Não importa se tem a cabeça chata, se não tem. Não importa, irmãos. O que importa foi que o Criador nos formou, nos gerou, conforme Ele sonhou. E para quê? Para que nós sejamos bênção. Aí o salmista diz: eu te louvo porque me fizeste de um modo tão especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E aí ele vai. Quando os meus ossos estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu sou de Deus, Ele me formou. Glória a Deus e aleluia. Com um propósito nessa terra, e eu caminho e nos meus passos são seguidos de vitória. Glória, 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 glória. Aleluia. Isaías 43, 7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Deus nos formou, irmãos, não é para nós sermos cavalos do diabo. Não é para sermos instrumentos de Satanás, de destruição. Porque a nossa boca é manancial de vida, nós somos profetas do Senhor, fomos chamados por Deus para coisas boas, para obras tremendas e maravilhosas. Então fomos feitos pelo Senhor para a glória do nome dEle. Não deixa o diabo colocar lixo na sua mente. Você é uma bênção. Abraão, se é tu uma bênção. Você é uma bênção. Tem gente que abre a boca para se amaldiçoar, para amarrar os seus caminhos. As coisas vão andar na tua vida, porque Deus te chamou e Deus te criou para que os teus passos fossem seguidos de vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. É claro, irmãos, que nem sempre as pessoas reconhecem que a sua vida é uma bênção. Não é verdade? Nem sempre, não é todo mundo. Porque com Jesus foi assim. Com os discípulos foi assim. A Bíblia diz que Jesus, em determinados locais, perto da sua parentela, ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. As pessoas não acreditavam que ele era uma bênção, que ele foi levantado por Deus, veio a essa terra para ser uma bênção para aquele povo. O povo não recebeu, perdeu a bênção. Ficou o povo lá doente, endemoniado, e ele seguiu viagem. Agora Jesus também ensinou os discípulos o seguinte: olha, vocês vão para a cidade que receber vocês, vocês fiquem lá. Agora, se não receber, sai e sacode o pó da sandália contra aquela cidade. Isso significa que se alguém não honra a unção de Deus na tua vida, não recebe a palavra que sai da tua boca, inspirada pelo Espírito Santo, não jogue pérolas. Meu Deus. Porque tem gente, irmãos, que fica gastando tempo com quem não quer nada. Tem gente que não quer nada. Você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, orando, jejuando, pagando preço. Só que aquela pessoa é um sanguessuga, quer arrancar tudo que tem em você, mas não quer fazer nada pela libertação dela. A pessoa não quer nada com nada. Está com falsidade com você. Olha aí, Jesus, o manto descendo, a revelação chegando, o Espírito da revelação está
Está entendendo? Então existem pessoas que elas não querem. Lê depois Mateus capítulo 10. Então, queridos, nós vimos aqui nesse capítulo 41, fala sobre Ciro no 44, fala sobre Ciro no 45 também, que Deus chama de ungido e diz que o levantou para abater as nações diante dele. Foi exatamente o que ele fez. Mas nós encontramos aqui Deus liberando para a vida dele e para a vida daquele povo palavras mostrando o auxílio de Deus. Você vê aqui no versículo 8, ele diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi semente de Abraão, tu a quem tomei desde os confins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes e disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Você vai buscar os seus inimigos, mas não os achará, e os que pelejarem contigo se tornarão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo, porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Ou seja, o Deus que nós servimos, que andamos em sua presença, é o Deus que nos ajuda. Por várias vezes ele diz aqui: olha, eu tenho auxílio para você, não temas, você não vai ser envergonhado, porque você foi gerado por mim, e o teu caminho é um caminho seguido de vitória. Ele mostra aqui para aquele povo que o caminho de vitória é um caminho de triunfo. Versículo 17: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não desampararei. Tem auxílio para a nossa vida, irmãos. O povo estava sofrendo, mas Deus estava renovando as promessas e dizendo: eu não vou desamparar você. Talvez coisas, lutas do ano de 2013 continuam nesse ano, mas Deus está dizendo: olha, você foi gerado por mim para ter um caminho, e o teu caminho é seguido de vitória, e eu sou o teu auxílio. Aleluia, eu não vou te desamparar. Aleluia. E o nosso Deus é um Deus que traz satisfação plena. Versículo 18: abrirei rios em lugares altos e fontes nos meios dos vales, tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Aleluia! O que Deus está mostrando aqui então é que Ele é a fonte de todo poder. Na ministração do louvor hoje, Deus já estava falando: olha, o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós queremos ouvir coisas que o diabo fala, coisas negativas, ou coisas que não existem, nós damos ouvidos. É como a história que eu vi uma vez de uma mulher, uma enfermeira, que ela estava num manicômio, e todos os dias ela via uma mulher que ficava o tempo todo com o ouvido na parede, e ela ficava ali, e ficava. Aí quando foi um dia, aquela enfermeira chegou e perguntou: minha filha, o que você está ouvindo aí? Você está ouvindo alguma coisa? Aí ela chamou a enfermeira, falou assim: não, vem aqui, põe o ouvido na parede. Ela foi e colocou. Aí ficou lá, ficou ouvindo, aquele ouvido encostado, e a outra lá também. E aí ela foi e perguntou: você ouviu alguma coisa? Ela falou assim: não, nem eu. Mas ela continuou ali, ela ficava dias e dias procurando algo. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos, lá em 1 Pedro
diz assim, que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É em Deus. Pega essa parede aí, que é do cão, e derruba essa parede logo. Entendeu? Pega a Bíblia, vai ler, coloca a Bíblia em CD no carro, vai ouvindo, vai se enchendo, porque lá você no paredão do cão você não vai ouvir nada. A mulher era doida, ela ficava lá procurando alguma coisa. Ali não tem nada não, irmãos. Nós encontramos aqui, ó. As promessas estão aqui, as revelações do Senhor estão aqui para as nossas vidas. Aleluia. Para concluir, como eu disse, o poder está em Deus para nos proteger, para nos dar satisfação plena, para nos auxiliar, para nos socorrer. Está em Deus, porque em Provérbios no capítulo 21, 31 diz assim, que o cavalo ele se prepara para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Então o que nós precisamos não é permanecer com o ouvido no paredão, mas buscar no Senhor, porque a nossa vitória está no Senhor. Aleluia. O poder para destruir os nossos inimigos está em Deus. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 8, diz assim. Isso aqui foi um homem de Deus falando para o rei Amazias, porque ele queria guerrear contra o povo do Senhor. E aí ele vai e faz essa declaração. Mesmo que você vá e combata corajosamente, Deus derrotará você diante do inimigo, pois Ele tem poder para dar vitória e para derrotar. Então é Ele, irmãos. A nossa confiança está no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, Ele sempre guia os nossos passos. Não faça as coisas de qualquer jeito, sem antes de tudo fazer orações e súplicas. Submeta ao Espírito Santo os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, porque Ele guiará os teus passos. Aleluia. Jó 31, versículo 4. Não vê Ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Você sabe quantos passos você deu hoje? Desde a hora que você acordou? Eu não sei, porque eu não contei. Mas Deus sabe. Esse Deus é tremendo, não é, irmãos? Deus vê os nossos caminhos e Ele conta os nossos passos. Jó 34, 21, ele diz, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Provérbios 20, 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Deus está conduzindo tudo. O que nós precisamos é confiar, descansar nele. Amém? E Deus, o Deus que guia os nossos passos, Ele também firma os nossos passos. E os nossos passos, irmãos, para que a vitória nos siga, são firmados na palavra de Deus. Salmo 119, 133 diz, firma os meus passos na tua palavra. Andamos guiados pelo Espírito Santo, firmados na verdade. Firmados na palavra de Deus. Não se aconselhe com quem não tem palavra, com quem não tem o mínimo de conhecimento da Bíblia, porque nós podemos errar o caminho, nós podemos errar o alvo. Glória a Deus. Amém, queridos? Pastor Carlos, por favor, me ajuda aqui. Eu quero ilustrar esse versículo de Isaías 41. Você vai ser o rei Ciro. E eu vou ser a vitória. Glória. Não foi combinado não, veio agora.
veio agora. Irmãos, o que Deus estava falando para Ciro é o seguinte. Não, você vai ter que andar. Por favor. Espera aí que eu tenho que seguir. O que Deus disse para Ciro foi isso. Olha, Ciro, eu vou levantar alguém, Ciro, cujos passos segue a vitória. Esse aqui é você, nesse ano de 2014. É você cujos seus caminhos estão firmados na palavra. É você que ama o Senhor, que tem confiado naquilo que Ele diz. Aí Deus diz: Ciro, segue o teu caminho. Ó a Vitória andando atrás, ó. Olha aqui, eu sou a Vitória, ele está andando e eu estou atrás. A Vitória seguindo o teu caminho, meu irmão. Esse ano, porque você foi gerado por Deus para isso. E a vitória ainda alcança, a vitória alcança a tua vida. Aleluia, aleluia. Você foi gerado para andar em vitória. Glória, glória. Eu tive que chamar ele, porque eu ia agarrar, né? Então tinha que agarrar o esposo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos.